Você conhece a origem dos ciganos? De onde surgiram, quando chegaram ao Brasil? Quantos vivem hoje aqui? Quais as dificuldades que enfrentam no dia a dia para sobreviver? De que forma vivem os grupos ciganos? Conhece a cultura, a dança, a música deles? O surgimento no Senado de uma nova lei, o Estatuto do Cigano, vai assegurar direitos e assistência a todos os grupos que residem no Brasil. A garantia de matrícula nas escolas públicas para crianças e jovens é uma das prioridades. Respeito e valorização da cultura do povo cigano também. Tudo isso você acompanha aqui, no programa Inclusão, que começa agora. Em 1853, estreou no Teatro Apollo, em Roma, a ópera Il Trovatore, do compositor italiano Giuseppe Verdi. Enredo trágico. Em 4 atos, Verdi narra a história de uma cigana que foi condenada à morte na fogueira, acusada de bruxaria. Em 4 atos também, o francês Georges Bizet compôs a ópera Carmen, que estreou em Paris no ano de 1875. Enredo igualmente trágico. No último ato, a sensual dançarina cigana Carmen é morta à facada. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Não foi por acaso que os compositores Verdi e Bizet se inspiraram na perseguição ao povo cigano para produzir esses 2 grandes espetáculos operísticos, Carmen e Il Trovatore, eternizados ao longo de séculos. Não existem dados oficiais, mas, segundo relatos, os ciganos são originários da Índia e se espalharam pelo mundo há cerca de 1000 anos. Na Idade Média, os ciganos eram queimados em fogueiras. Segundo historiadores, cerca de 21.000 deles foram dizimados pelo regime nazista de Hitler, em Auschwitz, junto com judeus nas câmeras de gás. Vocês sabiam que os ciganos também já foram escravos, assim como os negros? Nós também já fomos escravos. Nós tínhamos 10 anos de vida lá em Portugal, naqueles degredos, trabalhando forçado. E eles ninguém nunca se importou com nós, ninguém. Podia matar todo mundo, ninguém fazia nada. O desprezo de vários governos acompanha essa população desde que foi expulsa da Europa. Deportados de Portugal, chegaram ao Brasil em 1574. Atualmente, 3 etnias vivem aqui: Calon, Rom e Sinte. Nós somos ciganos da etnia Calon. O cigano Calon, que veio de Portugal, ele é apaixonadíssimo com ouro. Em várias regiões que a senhora andar, só vê as mulheres com aqueles cordão de ouro, os brincos tudo de ouro. E o cigano tem isso há muitos anos, é uma cultura. Cada etnia tem sua cultura e costumes próprios. Uma das atividades mais fascinantes praticada pelas ciganas tradicionais é a leitura de mão. Olha aqui, ó. A senhora é uma mulher sistemada. É uma pessoa de crédito de palavra, não gosta de dever. A mulher é muito caridosa, uma mulher muito prestativa. Gosta de servir e de prestar, às vezes não gosta de ocupar. Muito cobiçada no que é bom, mas às vezes é escolhedeira demais. Eu tô vendo que as ciganas se produzem, são bonitas, cabelão, brinco, roupa. Isso é da tradição? É. A cigana é muito vaidosa, gosta de se arrumar, gosta de vestir uma roupinha mais colorida, passar um batonzinho mais forte. Nesse acampamento, localizado a cerca de 20 quilômetros do Plano Piloto de Brasília, vivem 15 famílias ciganas da etnia Calon. O lugar é conhecido como Rota do Cavalo.
72 pessoas, entre adultos e crianças, se abrigam em tendas fincadas num terreno doado pelo governo do Distrito Federal. Somos privilegiados por Deus por ser os primeiros ciganos em 500 anos de história a ser assentados pelo governo federal. 4 anos apenas, e que sonhamos que esse lugar seja um modelo para o Brasil, em todos os sentidos. Que tem água, luz, como é que é o esquema aqui de infraestrutura? Olha, na verdade, nós temos um poço artesiano que não é nosso, é do condomínio Serra Verde. Só que a gente usa dessa água para beber, para tomar banho, para tudo. E energia elétrica? A energia elétrica, o governo do Distrito Federal colocou um ponto de energia para nós. Vocês não pagam? Na verdade, pagamos sim. Nós temos uma taxazinha normal. Com uma trajetória marcada historicamente pelo preconceito, a maioria dos ciganos não tem acesso à escola e muito menos ao mercado de trabalho. Você sofria assédio, preconceito na escola, quando você frequentava a escola comum? Sim, senhora, era difícil, né? Porque só de ser cigano e estar estudando ali, já tinha gente que não falava aqui, até da diretora mesmo do colégio. Mas vocês diziam que era cigano? Era visível? Você frequentava com essa roupa ou você ia com o uniforme da escola? Nós íamos com o uniforme, mas nós nunca mentiu para eles que nós era cigano. Sempre falamos que nós era cigano. É uma honra para você ser cigano? Eu tenho uma honra de ser cigano. Gabi, 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 a chavaleta é romana. Dessa cigana aqui, da parte aqui do Brasil, que nós trabalhamos com venda ambulante na rua, como toalha de mesa, pano de prato. E aí é um trabalho assim, que ele é meio esforçadinho assim, mas é um trabalho que nós convivemos com ele, é um trabalho nosso. Que nós queríamos que mudasse assim, como nós compra para revender, nós queríamos nós mesmos fabricar, que nós temos capacidade de fazer um pano de prato bonito, de fazer uma pintura, nós temos capacidade de nós fazer nosso trabalho até para ser mais valorizado no nosso trabalho. Na verdade, se a gente fosse observar, se nós não trabalhássemos, nós faríamos outras coisas então. Ao contrário de quem não trabalha, ou é preguiçoso ou ele tem que roubar para se manter. Se a gente for fazer uma pesquisa hoje nos grandes centros penitenciários, não tem cigano ladrão lá, não. A dança, a arte, a cultura de um povo que se intitula livre. Alegre e entusiasmante, a dança cigana encanta os dançarinos e o público. Eu sou cigano, eu levo a vida cantando, meu destino é viajar. Por onde eu passo, a cigana na garupa, olhando o Paulo e pede pra descansar. Gostaria de oferecer essa música com toda simplicidade e respeito a toda a equipe do TV Senado aqui presente e toda aquela organização que vieram mandar vocês aqui fazer esse trabalho maravilhoso conosco. Que Deus abençoe toda a equipe, a direção dessa reportagem e que algo que vocês vieram buscar, vocês estão levando, que foi a verdadeira imagem cigana original aqui da Rota do Cavalo. Com simplicidade e respeito, nossos sinceros agradecimentos. Alegre e entusiasmante, a dança cigana encanta. O bailado é mais que uma expressão artística, é alegria e sensualidade. Esse tipo de dança aumenta a flexibilidade, o tônus muscular e auxilia na coordenação motora. São tantos os benefícios que inspiraram uma companhia de dança de Brasília a abrir suas portas para que dançarinas da terceira idade também entrassem no ritmo cigano. Olé! Por el camino del desierto, el viento me despeina, suave aroma de colita, no nada de labios. Eu sou diretora da Companhia de Danças Ruth Santana, que é uma companhia de danças étnicas, danças tradicionais e folclóricas, danças do mundo. E hoje a gente está, trazendo aqui a dança cigana. O que te atraiu para desenvolver com o seu grupo a dança cigana? Na verdade, eu conheci uma família cigana, eu acho que em 93, e a partir daí eu comecei realmente a me interessar tanto pelos costumes, tradições, histórias, e pela cultura e pelas danças. O que mais te atrai na história dos ciganos? A própria história deles, né? A saída
da Índia, depois a diáspora, eles se espalhando pelo mundo e as perseguições, o preconceito que está até hoje, né? A gente vê, nós gadjôs, não ciganos, a gente estava vindo, passando, atravessando a rua e as pessoas meio que assim, né? Então ainda tem muito preconceito, mas o preconceito é o não conhecimento, né? As pessoas não conhecem e julgam. Qual a importância da dança cigana na tua vida? A dança cigana, ela me transformou, porque eu tive pânico. Então a dança, ela me deu vida, me deu alegria. A dança é tudo para mim. Sem dança, eu não sou nada. Faço dança cigana desde que eu me aposentei. Eu trabalhei no SESC há muitos anos e me aposentei no SESC. E desde então eu venho fazendo dança cigana, que eu amo de paixão. Quantos anos você tem? Você pode revelar? 82, caminhando para 83. E dançando? Só nesse grupo cigano eu estou desde do ano 2000. Estou dançando com eles, já fomos para São Paulo. Eu já fui representar a terceira idade na Europa. João Gonçalves também é professor de dança cigana. Quando entra no baile, se transforma. Você se sente um cigano quando você vai se apresentar numa festa que põe toda essa vestimenta, joias inclusive? Sim, eu me sinto cigano de alma. Eu não sou um cigano de sangue, mas quando eu me proponho a fazer a dança cigana, a ensinar e ir para uma festa, uma apresentação, eu me sinto cigano de alma. Viva o povo cigano! Não só de música e dança vivem os ciganos, eles também trabalham. E a maioria vive do comércio. Por serem itinerantes, poucos são os que conseguem frequentar a escola. Uma cigana da etnia romani quebrou paradigmas e desconstruiu estereótipos. Ela é a primeira cigana doutora em literatura da América Latina. Salve minha Santa Sara, mãe de todos os ciganos e protetora das carruagens ciganas. Invoco o teu poder, minha poderosa Santa Sara Kali, para que abrande meu coração e tire as angústias que depositaram aos meus pés. Padroeira do povo cigano, Santa Sara Kali é a santa protetora e provedora de sorte, amor, saúde, fartura e vida longa. Dia velha, né? Já que nós estamos aqui nesse ambiente que é onde eu faço oração para ela, que é um costume que eu tenho, que mantive, onde fazemos festas aqui quando se reúne mais gente, né? E a Santa Sara, ela é uma padroeira do povo, é a mãe. A cigana Paula Soria pertence à etnia romani. Ela mora em Brasília, numa casa toda ornamentada. Traços e características da tradição de seu povo. O ambiente é aconchegante e bem agradável. Bonita, atenciosa e gentil, Paula nos apresentou e serviu o chaio, chá cigano tradicional, que é passado de mãe para filha. E segundo a cultura dos romani, este chá aproxima as pessoas, traz saúde, prosperidade e alegria aos que bebem. Agora, a Paula vai preparar um chá para mim, é o chai. Como é que é o chá? O chai? O chaio, né? O chaio romano é o chaio. A gente então tem uma base de um chá clássico, assim, o que você escolher, pode ser até um chá negro também, um chá preto. E se coloca um pouquinho de canela,
tem algumas pessoas que colocam também um pouquinho de cravo. E se coloca ele tem um gostinho especial. E se coloca frutas. Se eu te ofereço um chai, porque você também é bem-vinda. É maravilhoso, o sabor é delicioso e indescritível. Paula Soria é a primeira cigana doutora em literatura na América Latina. Ela se formou pela Universidade de Brasília. Como é que você conseguiu concluir seus estudos e chegar a um doutorado? Que é tão raro ver do povo cigano, né? Sim. Infelizmente. Infelizmente. Bom, o processo histórico foi difícil, né, para o povo também. Um povo com uma história de perseguição, tentativa de genocídio, etnocídio, culturicídio, muito preconceito. Isso fez com que o povo tivesse também uma postura reativa, é uma identidade reativa. Uma identidade que vai atuar de acordo com o que recebe. Recebeu tanto preconceito, tanta discriminação, atuou com segregação também, né? Foi impelido e se segregou. E nisso, por muito tempo, tem sido uma negação de também querer esses... Para ela, as mulheres ciganas precisam confiar em seu potencial, avançar e ocupar espaços. Meu sonho é que existam muitas mulheres que possam chegar também a ter um doutorado, né? Porque, por enquanto, ainda somos muito poucas, né? Embora menor do que em outros países, o preconceito no Brasil contra o povo cigano, segundo Paula, precisa ser desconstruído. E algumas pessoas negam que existe um preconceito. Mas existe sim. Ele não é tão escancarado como pode ser na Europa, né? Tão explícito, tão na cara, né? Ou até mesmo em alguns países como na Argentina, que eu acho que é muito mais forte que aqui, algumas vezes mais aberto. Mas aqui está na formação do inconsciente, né? Ou seja, aonde eu vou associar o que é ser cigano? Já vou pensar, mentiroso, ladrão, trapaceiro, vai roubar a criança, né? Isso de que te vai roubar a criança. Esses mitos todos ainda não foram desfeitos, em nenhuma população, né? Não foram, está muito presente. Parece história de carochinha, né? A cigana que rouba criança. Ainda tem quem acredita? Tem quem acredita. Doutora, pesquisadora, estudiosa da origem e da cultura do povo romani, Paula também faz palestras pelo Brasil. Tenho dado palestras sobre povo mesmo, sobre a literatura, sobre a escrita de mulheres, sobre os resultados das pesquisas. E nisso sempre está junto a cultura. A gente sempre acaba também, nesses trabalhos acadêmicos, trabalhando com a causa, né? Aqui no Brasil, a população cigana chega a 600 mil pessoas, segundo estimativas. Apesar de numerosa, ela é invisível e é alvo frequente de criminalização. São centenas de acampamentos espalhados entre 21 estados da nação, mas é na Bahia e Goiás que os ciganos se concentram. A perseguição ao povo cigano é secular, o preconceito também. Entidades governamentais e ONGs lutam para garantir direitos e eliminar toda forma de preconceito. A Associação Internacional Maile Saracali tem como missão defender os direitos humanos, propagar a história, tradições e costumes do povo cigano no Brasil. Nossa organização, ela faz todo um trabalho de incidência política no país, desde o ano de 2009, pautados em dados e informações sobre a realidade de vida do povo rom, né? Distribuídos no todo o território nacional, nas unidades federativas. Nós estamos trabalhando com os direitos da criança e adolescente, com a assistência social, com o idoso, com as questões do trabalho, sempre levando aos órgãos públicos da área federal, principalmente, que existimos. O secretário nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério de Direitos Humanos afirma que o preconceito aos ciganos é um equívoco. Parte desta população é itinerante e também parte moram em acampamentos. E há ainda muito preconceito relativo por eles passarem pelas cidades, né, não terem residências fixas nessas cidades. E o preconceito também é por causa de questões ligadas ao cigano ser
uma pessoa de má índole, que o cigano ele pode furtar as pessoas, ainda há essas falsas informações relativas aos ciganos. Que tipo de trabalho vocês desenvolvem com os ciganos? Além da própria confecção do registro civil, nós também acompanhamos todo o trabalho ligado ao cadastro deles ao CadÚnico, para que eles tenham acesso aos programas sociais como Bolsa Família e outros. Nós também, através de uma portaria, o Ministério dos Direitos Humanos criou o primeiro Plano Nacional de Políticas Públicas para povos ciganos. Além do preconceito, a criminalização atribuída aos ciganos não permite a interação e ainda provoca desconfiança na sociedade. A afirmação é do vice-procurador-geral da República. São vistos não só como diferentes, mas inferiores. Há muito de racismo nessa abordagem. O modo de viver que faz com que periodicamente alguns migrem de um lugar para o outro nesse nomadismo sazonal também é visto com desconfiança. E a partir da falta de infraestrutura de sustentação para os ciganos, a eles são atribuídos outros adjetivos desqualificativos. Então, na verdade, aprender a conhecer o cigano, a sua história e como ele pode contribuir para o modo de vida da sociedade hoje é um grande avanço. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, não contemplou nos currículos da educação básica e também do ensino superior o estudo da cultura cigana. A nossa compreensão da educação para as relações étnico-raciais contempla todos os grupos étnicos, todas as minorias que existem no nosso país, a partir da compreensão de que a sociedade brasileira é plural, de que a sociedade brasileira é, inclusive, multilingüe, né? Nós não somos apenas falantes do português. Por exemplo, os povos indígenas falam mais de 274 línguas, né? Algumas delas são, inclusive, reconhecidas em alguns municípios, como também temos o pomerano e também as línguas ciganas. Então, é dentro dessa compreensão mais plural, mais geral de sociedade brasileira que a gente incentiva, apoia e promove o estudo também da cultura cigana, da história cigana nos currículos da educação brasileira e, sobretudo, na formação de professores. Os procuradores regionais do Ministério Público, que atuam nos estados de São Paulo e da Paraíba, apontam, criticam e combatem a perseguição ao povo cigano. O preconceito ele é algo muito presente e que traz sérios prejuízos para eles. Por exemplo, os ciganos na cidade de Souza, eles não colocam nos seus currículos o bairro em que residem para pedir emprego, pois serão reprovados se colocarem que residem no bairro dos ciganos. Uma outra fala muito comum que nós coletamos em todo o sertão, na visita que fizemos ao sertão paraibano em audiências públicas ano passado, é que a violência, assim, a atuação da polícia, sempre que acontece qualquer crime, o primeiro grupo a ser, onde a polícia comparece é nos ciganos, sempre os apontando como autores. Nós temos relatos, inclusive, de violência policial em cidades da fronteira entre Pernambuco e Paraíba, na cidade de Itambé e Pedras de Fogo, graves casos de violência policiais contra a comunidade cigana. Eu gostaria talvez de falar que é a hora e a vez dos ciganos, né? Nós passamos por um momento de sucessivas e eventualmente simultâneas afirmações dos índios, afirmações dos quilombolas, afirmações dos estrangeiros. E acho que assim é um bom momento também para refletirmos sobre a afirmação dos ciganos. E do ponto de vista do Ministério Público e das instâncias ligadas a esse mecanismo de justiça, nós temos que parar de oferecer só a perspectiva repressora da criminalização e chegou também a hora da gente estabelecer a perspectiva promocional, né? As normas, a pegada do direito no sentido de reconhecer a dignidade, oferecer políticas públicas, oferecer mecanismos de, como posso dizer assim, de reconhecimento da dignidade deles. Solidário à luta por cidadania do povo cigano, o Senado criou o Estatuto do Cigano. De autoria do senador Paulo Paim, a nova lei tem por objetivo garantir direito à saúde, educação, mercado de trabalho e, sobretudo, combater o preconceito. Elaboramos o estatuto que garante, por exemplo, a eles o direito de imprimir os documentos, ter carteira de identidade, o espaço para que eles possam estudar e se deslocarem, como eles são,
nômade, exatamente, né? De uma escola para outra, se mudarem de estado ou de município, né? O direito à saúde, que eles possam chegar em qualquer lugar com a carteirinha deles, inclusive a cidadania plena, eu diria, né? O Estatuto vai minimizar também o preconceito em relação a essas pessoas que não conseguem nem emprego? Com certeza há um preconceito muito grande contra negro, contra negros e brancos pobres, eu diria, né? Contra a mulher, inclusive. Contra pessoas com deficiência, que é uma bagunça para a gente fazer que eles cumpram a política de cota, mas agora já começaram a cumprir. E com eles a mesma coisa, qualquer tipo de emprego que eles vão procurar, já há um preconceito como se eles não fossem de boa índole, eu vou dizer, né? São de boa índole, sim. São homens e mulheres como você. Eu sempre digo que essas pessoas que são discriminadas, e eu fui discriminado, né? Nós todos só precisamos de oportunidade. Claro, hoje eu não sou senador da República, né, Solange? Mas aqueles que são discriminados, deem oportunidade para eles, que eles mostrarão para vocês toda a sua capacidade. Quer participar do programa? Mande sugestões para o endereço que aparece aí na tela. O Inclusão termina aqui. Até a próxima!